Bom, estou recebendo aqui no estúdio da Rádio e TV Web Sotero a doutora Ana Carla, ela que é da Clinos e trabalha também com criança, não é? E o médico trabalhar com criança é muito interessante, certo? Primeiro tem que gostar de criança. Doutora, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui conversando com você, falando sobre a minha área, que eu sou apaixonada. Sim, tem que gostar de criança. Certo. Me fale um pouco aí o seu trabalho na Clinos. Como é o Eu, seu atendimento com as crianças? eu sou oftalmopediatra e especialista também em estrabismo, então meu público, na maior parte, é de crianças, sim. Atendo alguns adultos com estrabismo, Hum. e a maior parte do consultório realmente é de criança, crianças que precisam de óculos, crianças, né, com outros problemas oculares, como estrabismo também. Eu queria que a senhora falasse estrabismo. Estrabismo. Estrabismo, o que é isso? Explica para os pacientes aí. O estrabismo é quando existe um desvio dos olhos, né? Hum. Quando os olhos não estão alinhados. Em circunstâncias normais, os dois olhos eles olham na mesma direção. Quando tem estrabismo, um dos olhos ele pode estar desviado horizontalmente, né? Ou para Hum. dentro, ou para fora, verticalmente, ou para cima, ou para baixo. E aí a gente chama de estrabismo. E é uma situação que na criança é urgente tratar para que a gente possa evitar alterações, dificuldade, né, do desenvolvimento da visão dessas crianças e fazer com que elas enxerguem bem na fase adulta. Qual é o tratamento que faz para melhorar essa situação? Isso vai depender do tipo de estrabismo, Hum. mas na criança em geral é necessário o uso de tampão para que a gente possa estimular o desenvolvimento visual, óculos em alguns casos também pode ser indicado, em outros a cirurgia. Muito bem. Doutora, eu sempre falo aqui da Clinos, porque a Clinos hoje é uma clínica de olhos, é um hospital de olhos mais atual, um dos mais atualizados da Bahia e um do Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouco dos equipamentos, porque muita gente vai fazer um exame, eu vou pagar mais barato, faz numa ótica lá no fundo da ótica, e muita gente tem se prejudicado. Eu queria que a senhora falasse o que tem em termos de equipamento, por que tem que ser com um profissional que faz um exame minucioso. Realmente a Clinos é uma clínica que investe muito em aparelhagem, tecnologia, e isso faz diferença no atendimento, porque, óbvio, é importante o conhecimento médico, né? A capacidade do médico de examinar, principalmente quando se fala de criança, mas você associar isso à tecnologia faz toda a diferença. E mais recentemente a gente adquiriu o Myopia, que é inclusive um aparelho bem completo para que a gente possa avaliar crianças com miopia. A miopia tem aumentado muito nos últimos anos por conta dos hábitos de vida das crianças. E nesse aparelho a gente consegue ter uma visão mais detalhada de tudo que diz respeito a essa miopia para que a gente possa acompanhar. Então foi uma grande aquisição falando aqui da oftalmopediatria. Eu queria que a senhora falasse mais um pouco desse aparelho, como é esse aparelho, e ele é diferenciado. Sim, nesse aparelho a gente consegue avaliar todos os parâmetros relacionados à miopia, como por exemplo o comprimento do olho, a avaliação da córnea, para que a gente possa acompanhar se essa miopia ela está controlada ou se ela está descontrolada, né? Se o crescimento do olho está sendo rápido demais ou se a gente está conseguindo um controle no tratamento. Por isso, gente, que eu falo sempre aqui na Rádio e TV Web Sotero, a importância de se fazer um exame na Clinos, porque é um hospital avançado. Quer dizer, não é só o médico olhar para os seus olhos e dizer você tem isso. Recorre aos equipamentos para depois, então, analisar de que maneira vai tratar o paciente, não é isso, doutora? Com certeza. Os exames são sempre complementares, né, à conversa e ao exame médico, mas eles também são muito importantes e a tecnologia faz sim diferença. O investimento que a clínica faz toda a diferença na atenção e no cuidado, né, com o paciente. Porque às vezes a pessoa tem um problema nas vistas e no olho e ele não sente dor. E por não sentir dor, acha que não tem nada, mas tem dificuldade de enxergar. É, eu estava conversando com um ouvinte, a Amália Ferraz, ela disse que tem hora que aparecem uns vagalumes na frente dos olhos dela, depois aparece. Eu disse, tem que procurar o profissional, que pode ser alguma coisa, né? Ah, com certeza. Tem gente que realmente negligencia sintomas
Outras pessoas, às vezes, até nem sentem nada, mas podem ter doenças, né? Por exemplo, o glaucoma é uma doença silenciosa, que quando começa a dar sintoma, realmente já está numa fase, muitas vezes, avançada e a gente não consegue recuperar aquela visão. Crianças, às vezes, não são capazes de dizer o que sentem. E a gente precisa examinar para identificar problemas que podem ser graves e que podem comprometer a visão para sempre. No caso dos vagalumes... Sim, pode falar os vagalumes. No caso dos vagalumes, né, que a ouvinte relatou, isso pode ser o que a gente chama de moscas volantes, né? Às vezes, dentro do olho, a gente tem um gel que preenche a estrutura do olho, que chama vítreo, e esse vítreo ele pode sofrer algumas degenerações ao longo da idade e pode se apresentar na forma de moscas volantes. Quando ela olha numa parede branca, por exemplo, fica parecendo que tem uns bichinhos, né, que ela está relatando aí como vagalumes. É importante fazer uma avaliação oftalmológica quando esse sintoma aparece, porque apesar de ser um problema que na maioria das vezes não repercute em nada, pode também estar associado com outras alterações de retina que é preciso ser avaliado. Sim, a senhora falou mosca volante? Isso, a gente chama de moscas volantes. Isso. É como se fossem bichinhos mesmo no campo da visão, os pretinhos. Existe isso mesmo, não é? Existe. Então ela não está tendo vagalume, ela está tendo mosca volante, é isso? Ela falou de vagalume, provavelmente, sim, mas eu imagino que sejam as moscas volantes. Assim, pensando que ela vê uns pontinhos pretos, né? Sim. Se os pontinhos também forem luminosos, às vezes pode estar tendo alguma tração de retina, o que é mais importante ainda avaliar como especialista com mapeamento de retina, porque às vezes esse vítreo, ele se degenera e ele puxa a estrutura interna do olho, que é a retina, causando alguns rasgões. E isso pode ser grave até culminar com um descolamento de retina, então é importante avaliar. Então, aparecer qualquer coisa diferente, não negligencia, é importante ver. Então é importante ela procurar logo um profissional para fazer um exame para detectar o que está acontecendo, é isso, doutora? Com certeza. Doutora, eu queria que a senhora falasse mais uma vez, porque nunca é demais falar, da importância da Klinos, porque a Klinos atende, você pode pagar, tem o plano que aceita plano, e tem também o SUS. O SUS depende de se passar pelo posto de saúde, Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde, naturalmente, encaminhar para a Klinos, é assim? Isso, exatamente. Tem um atendimento particular via convênio, que tem um call center específico, né, para marcação, e tem um atendimento do SUS, que é um atendimento também feito pelos residentes, né? A Klinos tem um serviço de residência médica, o que enriquece muito, né, a clínica, que a gente tem uma escola, né? Então é muito importante essa parte. E também a gente tem um atendimento popular, né, via cartão popular. Doutora, mais uma coisa que eu preciso aprender. Cartão popular, explica para o povão o que é. Peraí, Sim, pode cortar? certo. A gente está ouvindo, não, né?